substitutiva. Pessoal, como é que foi a semana de prova? Foi tranquilo? Tranquilo. Foi, professora. Tá ótimo. Todo mundo tirou a máxima. Coisa boa. Vamos lá, então, pessoal. A devolutiva da primeira verificação de aprendizagem da periodontia 2. Lembrando que o mesmo formato que vocês fizeram no semestre passado, aliás, até o ano passado, né? Nós colocamos 20 questões no AVA, e onde para cada um de vocês apareceram 10 questões, né? Que o sistema mesmo randomizava. Então, nós vamos fazer a devolutiva, a correção das 20 questões que nós colocamos lá, tá bom? Primeira questão. Eu acho que é minha. Eu acho que é minha. É. Então, vamos lá. O professor Henrique, então, vai começar, pessoal. Só uma colocação, mãe, mas não sei se é só na projeção, mas veja a letra A, tá faltando a verdadeiro ou falso. Será que saiu assim? Eu não prestei atenção nisso, hein? Não, foi eu quem... Não, né? Foi na hora de organizar aqui, então. Mas tá correto, tá aí. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Primeira questão. A preservação da saúde periodontal do paciente tratado exige um programa positivo como o exigido para a eliminação da doença periodontal. Então, nós estamos tratando aqui da terapia periodontal de suporte. Após a fase 1 da terapia, os pacientes são inseridos em um cronograma de consultas periódicas para manutenção a fim de prevenir a recorrência da doença. Beleza, tudo acerca da terapia de suporte. E aí é para vocês julgarem se está verdadeiro ou falso. A primeira, uma provável explicação para a recorrência da doença periodontal é a remoção incompleta da placa subgengival. Verdadeiro, né? Se eu não removo, é o fator principal, vamos dizer assim, é o que é o gatilho da doença periodontal, é a placa subgengival. Se eu não removo essa placa, por mais que eu controle as outras circunstâncias, como se diz a placa ecológica, o fator ecológico, se eu não controlo a placa, eu vou ter fracasso. Então, é verdadeira essa afirmativa. A segunda, as bactérias associadas à periodontite podem ser transmitidas entre casais e outros membros da família. Está correto, né? A doença, não quer dizer que eu transmita, mas as bactérias eu transmito sim, né? Então, eu posso passar a bactéria da minha doença periodontal para a minha esposa, por exemplo, mas não quer dizer que ela vai desenvolver a doença periodontal, tá? Então, está correta. Verdadeiro. Então, a terceira afirmativa, o diagnóstico indica o tipo de tratamento periodontal necessário. Se a destruição periodontal requerer cirurgia óssea extensa ou procedimentos regenerativos complexos, o paciente recebe um tratamento melhor do especialista. É verdadeiro. Isso a gente fala lá naquele momento para que se indica para o especialista, se o próprio clínico pode fazer. É claro que há exceções. Não, eu sou um clínico de excelência, não tenho nenhum tipo de especialidade, mas eu me dediquei a todas com excelência. São casos raros, pessoal, porque essa cirurgia a qual é dita aqui, né, cirurgia de extensão, uma grande e bastante complexa, até mesmo os recursos que o profissional utiliza, ela é mais bem executada pelo especialista, aquilo que a gente fala na aula, né? Ele é quem se dedica mais tempo de estudo, de prática, para fazer esse procedimento. Então, ele é o profissional que vai fazer um tratamento com maior excelência, né? Então, verdadeiro. E a última afirmativa, a raspagem subgengival altera a microbiota das bolsas periodontais. Esse é o objetivo da raspagem subgengival, é alterar a microbiota daquela região, daquele sítio. Então, verdadeiro também. A letra correta é a letra D de dado, todas verdadeiras. Próxima, professora. Questão 2. Falando sobre a raspagem periodontal e
vai falar basicamente acerca dos instrumentais, né? Então, a primeira afirmativa, as curetas 5 e 6 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular dos dentes anteriores e premolares. Tá certo, né? A cureta 5 e 6 ela foi feita para todos os dentes anteriores e os premolares. As curetas 11 e 12 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular das faces mesial, lingual e vestibular dos dentes posteriores. Errado. A cureta 11 e 12 não é para a face mesial e lingual, não é para as faces livres dos dentes posteriores, é só para as faces mesiais. Então, a afirmativa 2 errada. E a terceira, essas curetas, por terem a ponta ativa com 2 bordas cortantes, ou seja, já errou aí, já está errada aí a afirmativa. Nós estamos tratando das curetas de Grace. São curetas chamadas curetas específicas, né? Se elas são específicas, é justamente porque elas só têm uma característica única, que no caso é uma face cortante apenas da ponta ativa. Então, aqui já está errado. Por terem a ponta ativa com 2 bordas cortantes, facilita uma raspagem subgengival e supragengival mais eficiente. Então, é correto o que se afirma em apenas a assertiva 1, letra A. Na questão 3, nós vemos aqui também observar a questão da terapia periodontal de suporte. Diz um caso clínico. Paciente de 35 anos, sexo masculino, fumante há mais de 30 anos, submetido a um tratamento odontológico completo, em que se incluiu o tratamento não cirúrgico e cirúrgico. Olha só, um caso bastante, um diagnóstico bastante avançado, né, pela situação do paciente. Periodonte estágio 4, restaurações de cáries em vários dentes e remoção cirúrgica dos terceiros molares. Após 2 anos de terapia periodontal de suporte, a cada trimestre, nós verificamos que a doença periodontal tinha recorrência. Sabemos que existem causas mais comuns para que um caso se torne fracassado. E esse caso pode ser reconhecido por quê? Inflamação recorrente, a letra A. Inflamação recorrente revelada por alterações gengivais sem sangramento à sondagem? Não, as alterações do sangramento à sondagem já vai determinar que está havendo alteração. Então, essas alterações, normalmente, elas vêm acompanhadas de sangramento à sondagem. Dor aguda e localizada após 4 semanas de tratamento. Não, uma dor aguda após 4 semanas de tratamento, ela vai ser de um outro aspecto, mas não em 4 semanas. 4 semanas pode ser porque você muitas vezes deixou um resíduo de cálculo, alguma coisa imediata, e por isso que é aguda, né? Então, não é esse fator que vai determinar o fracasso. Aumentos graduais na mobilidade dentária, conforme averiguado pelo exame radiográfico. Gente, eu fico imaginando, né? Como é que um exame radiográfico verifica mobilidade dentária? Mobilidade dentária é extremamente clínico, né? Tátil, vamos dizer assim. Então, também errado. E a letra D, profundidade aumentada dos sulcos, levando à recorrência das formações de bolsas, causando dor e inflamação pulpar. Não vejo a mínima ligação dessa inflamação pulpar nessa situação aí, né? Que casos que pode até ter um caso em que o paciente tenha associado o problema pulpar, mas isso não é determinante do fracasso na doença, da recorrência da doença periodontal. E a letra correta é a letra E, na qual diz que aumentos graduais na perda óssea, conforme determinado, sim, pelas radiografias. Então, a perda óssea, a gente está acompanhando as imagens. Eu tenho que fazer comparações. Hoje, na nova classificação, na atual classificação da doença periodontal, aquela solicitação de controle durante 5 anos, né, foi um parâmetro que eles escolheram para verificar o nível de perda óssea que esse paciente tem, ou a progressão dessa perda, ou a estabilidade da perda óssea, o parâmetro é a radiografia, né? Então, a letra correta é a letra E, né? Na questão 3.
Questão 4, também sobre a recorrência da doença periodontal, nós podemos afirmar que não é responsabilidade do dentista ensinar, motivar e controlar a técnica de higiene oral? É responsabilidade, sim. Letra B. Tratamento inadequado ou insuficiente pode ser considerado, essa questão 1, né? Questão 1, olha, tratamento inadequado ou insuficiente pode ser considerado como a principal causa de recorrência da doença. Se vocês estiverem atentos, vocês vão, opa, peraí, tem que ser coerente. Se eu falei que ali é isso, aqui também é isso. Mas vamos ver as outras. A equipe não tem obrigação de enfatizar. A letra C está bem ligada à letra A. A equipe não tem obrigação de enfatizar o retorno do paciente para os check-ups? Não, a equipe tem sim obrigação de enfatizar esse retorno. Letra D, restaurações inadequadas colocadas após a conclusão do tratamento periodontal tem pouca influência, não, ela tem enorme influência. Isso eu lembro, a gente coloca uma imagem bem marcante lá na aula de uma restauração em faces proximais, né, que ficou com excesso, e uma face que não tinha restauração, o crista óssea está íntegra, e a outra face, a crista óssea está com uma perda quase que avançada e vertical, né, causada por uma restauração inadequada. Então, tem muita influência na recolonização da placa bacteriana. Letra E, a cirurgia deve ser feita mesmo que o paciente não coopere. Não, o paciente não colaborativo, ele não é indicado para cirurgia de acesso à raspagem, no caso, qualquer outra cirurgia. Né? Então, isso já é um fator que você limita o procedimento cirúrgico. Né? Então, se o paciente não coopera a realizar adequadamente a sua parte na terapia, nós não vamos fazer, e muito menos para dar agilidade no tratamento. Né? Você vai querer acelerar o tratamento, mas, na verdade, você vai empacar, porque provavelmente você vai ter uma série de fatores decorrentes dessa não colaboração do paciente. Vocês imaginem, você faz a cirurgia, o paciente não tem uma boa higiene, o paciente não segue as recomendações que você dá, o paciente não faz todo aquele protocolo de segurança pré, trans e pós-operatório, você vai ter complicação. Então, paciente não colaborativo, você vai ficar com tratamento conservador e vai, lógico, né, ele vai ter que ter ciência disso, que o tratamento muitas vezes não vai se desenvolver por conta da não colaboração dele nesse tratamento. Então, letra B de bola na questão 4. Questão 5 sobre a instrumentação ultrassônica, gente. Ele promove uma superfície mais lisa e plana? Não. Tanto que depois do uso do ultrassom, o ideal é você estar fazendo uma complementação com as curetas manuais. Letra B. Há uma produção de calor caso não haja refrigeração. Por isso aqui tem refrigeração, para evitar a produção de calor. Entretanto, olha só, a água pode dificultar a visibilidade da área a ser trabalhada. Então, é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que aquela água que sai da ponta do aparelho de ultrassom, da caneta de ultrassom, ela lava aquele material que vocês raspam, mas, por outro lado, ela dificulta a visualização, né, do que você está raspando. Então, essa é uma vantagem ou uma desvantagem, e é essa que é a letra correta, letra B. Letra C, usar a extremidade final da ponta, obtém-se maior eficácia na remoção do cálculo. Não, isso já é um impedimento, já está errado por aí. Você não usa a ponta para... Lembra que eu falava pontinha do pica-pau batendo lá? Aí você vai causar uma cavitação na superfície dentária. Menor fadiga do profissional e do paciente é uma indicação preponderante, negativo. Lembra que eu falei isso também? É uma vantagem a menor fadiga, mas eu não indico o uso do ultrassom como causar menor fadiga no paciente, tá? E a letra E tem como indicação a rapidez gerando menor tempo operatório, é a mesma justificativa da letra D. Né? Isso não é indicação, isso é vantagem. Eu vou fazer uma raspagem mais rápida com ultrassom, isso é uma vantagem, mas não quer dizer que isso seja indicação, que muitas vezes você vai fazer algo mais rápido, mas não vai ficar tão bem feito se você fizesse com a manual, por exemplo. Tá? Então, letra B de bola nessa questão 5. Na questão 6, também falando sobre os instrumentos ultrassônicos,
Tem 4 assertivas para saber quais que estariam corretas. A primeira fala que tem contraindicação em uso de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, por isso nós não estamos utilizando ultrassom nessa fase da pandemia. Agora é bem fácil a gente explicar isso para vocês, né? Por conta daquele aerossol que gera. Então, no caso de doenças infectocontagiosas, você não pode usar, é contraindicado. Lesões de cárie incipiente, porque essa cárie incipiente você pode aumentar, né, a cavitação, e pacientes portadores de marca-passo. Então, essa primeira assertiva está correta, número 1. A número 2, apresentam vantagens como menor tempo operatório, menor fadiga do paciente. Está correto. Agora, promover alisamento na superfície radicular, ele não promove alisamento na superfície radicular. Então, a segunda afirmativa está errada. Na terceira, diz que são indicados para remoção de placa bacteriana, manchas e núcleos intrarradiculares. Desde quando que eu uso meu ultrassom para remover placa bacteriana, gente? A gente procura fazer esse trabalho sempre utilizando a própria profilaxia, você vai conseguir fazer esse tipo de situação. Então, a número 3 também está errada, perdão. E a quarta assertiva apresentam desvantagens como produzir aquecimento durante a instrumentação e risco de contaminação pelo aerossol. Então, são desvantagens clássicas, né, do uso do aparelho de ultrassom. Então, é correto apenas o que se afirma na assertiva 1 e 4. Correta a letra A, na questão 6. Questão 7 é questão de verdadeiro quanto ao intervalo de retorno, né, após o primeiro ano, gente. Lembrando que, quando a gente monta nosso esquema de terapia periodontal de suporte, o primeiro ano é um ano que determina os próximos anos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento quanto à situação que o paciente apresenta naquele primeiro ano após a raspagem, após o tratamento básico ou cirúrgico, né? Então, a primeira alternativa, paciente de primeiro ano, caso difícil, prótese complicada, envolvimento de furca, má relação coroa-raiz, cooperação questionável do paciente, o intervalo de retorno é feito a cada 3 meses. Não, esse paciente a gente vai ficar com ele bem juntinho, é de 1 a 2 meses no máximo. 1 a 2 meses no máximo é o tempo que eu fico com esse tipo de paciente todo complicado. Então, falso essa afirmativa. A segunda afirmativa, paciente de primeiro ano, terapia de rotina e cicatrização sem ocorrências especiais, o intervalo é de 2 meses, aí já é o contrário da primeira afirmativa. Paciente tranquilo, terapia de rotina e cicatrização sem ocorrências nenhumas. Eu não vou ficar com esse paciente vindo toda vez no meu consultório. Isso aí já vai aumentar o meu prazo no intervalo de visitas, né? Ou seja, ele vai ser a partir de 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. Falsa essa também. A terceira, paciente exibe boa higiene oral, cálculo mínimo, nenhum problema oclusal, nenhuma prótese complicada, nenhuma bolsa restante, nenhum dente com menos 50% de osso alveolar remanescente. O intervalo de retorno é de 6 meses a 1 ano. É o caso, você vê que uma atrás da outra seguindo levando a sequência. Né? Esse paciente é o caso parecido com o paciente da afirmativa anterior. Né? Paciente que não tem nenhum tipo de complicação, bom controle de placa, pouca quantidade de cálculo, baixa perda óssea, ele vai vir no meu consultório entre 6 meses de retorno, né? Entre 6 meses e 1 ano. Então, essa afirmativa está verdadeira. A quarta afirmativa diz que o paciente apresenta resultados geralmente bons e mantidos razoavelmente por 1 ano ou mais. Porém, exibe doença sistêmica que predispõe, olha só, o tanto que vocês têm que ficar atentos desde a anamnese. Ele exibe doença sistêmica que predispõe à destruição periodontal, algumas bolsas remanescentes e terapia ortodôntica em andamento. O intervalo de retorno desse paciente pode ser 6 meses? Não. Esse paciente vai ter que ficar comigo pelo menos a cada 3 meses. Né? Ele teve um resultado razoavelmente mantido por 1 ano, mas ele exibe doença sistêmica, ele usa aparelho ortodôntico, né? Então tem que estar com ele mais próximo de mim e não a cada 6 meses. Então essa afirmativa é falsa. E a última afirmativa diz que o paciente apresenta resultados geralmente ruins
após a terapia periodontal associados a problemas oclusais, tabagismo, muitos dentes com menos de 50% de suporte alveolar, e aí eu vou colocar esse intervalo de retorno de 1 a 4 meses. Se eu colocasse esse intervalo de retorno de um mês, aí eu estaria correto. Mas quando eu abro o leque para 1 a 4 meses, eu já estou errado. Esse paciente pode ficar de 1 a 2 meses longe de mim. Mais do que isso já é um risco da gente estar perdendo o controle dessa situação que ele apresentou no início. Então, 1 a 4 meses, vírgula, ainda tem essa afirmação aqui, ó, tendo que sempre submetê-lo a cirurgias nessas visitas. Não, ele pode ter essa situação toda, ele vindo regularmente, com todos esses problemas, mas vai ter muitas situações, ou a maior parte delas, que eu não vou precisar submetê-lo a cirurgias. Né? Então, essa também é uma afirmativa falsa. A letra correta é a letra D de dado, onde teve F, F, V, F, F. Letra D é a letra correta na questão 7. Questão 8. Essa questão ela é de uma afirmativa, de uma tirada de uma revista de periodontia em dezembro de 2008, e ela é extremamente atual, né? Porque ela diz o quê? Pacientes com histórico de periodontite usualmente necessitam de intervenções periodontais, visto que o controle de placa caseiro, realizado isoladamente, não é suficiente para controlar os níveis de inserção clínica. Então, daí a necessidade das terapias de suporte, né? Considerando essa informação, quais fatores abaixo podemos considerar para determinar o intervalo entre as intervenções periodontais na terapia periodontal de suporte? Aí a gente vai lembrar do que a gente mais prega, do que a gente, né, a Federação Europeia de Periodontia e a Academia Americana de Periodontologia, na atual classificação da doença. O que a gente está observando, o que eu tenho que estar analisando, o que eu tenho que estar considerando para o meu paciente periodontal, quando eu vou fazer o retorno desse paciente. Idade, gente, é fundamental. Eu tenho que ficar de olho no paciente de pouca idade e com índice de perda óssea, de porcentagem de perda óssea muito alto, né? Essa questão da idade sempre foi debatida com várias nuances, com várias rótulos, vamos dizer assim. Já passou por periodontite juvenil, depois agressiva, pré-puberal, né? Hoje ficou tudo como periodontite, mas há um fator idade relacionado à doença periodontal, as perdas, ele é muito importante. Então, você pega um paciente jovem com uma perda óssea muito grande, você vai ficar de olho naquele paciente ali que pode ser normalmente vai ser um problema muito sério. Então, a idade é um fator que eu tenho que considerar nos intervalos das minhas intervenções. Sangramento à sondagem. Sangramento à sondagem é o nosso instrumento primordial, né? Por isso que a gente tem que estar com a sondinha sempre na mão ali, na hora de fazer. O primeiro procedimento, depois de fazer uma revisão da anamnese, é a minha sondagem para verificar a profundidade de sondagem e sangramento, o índice de sangramento da sondagem. Então, é mais um fator que eu observo na manutenção periodontal. E a susceptibilidade individual. Isso aí, gente, faz parte da patogênese periodontal, da etiologia da doença periodontal. Paciente que vai sofrer maior agressão e vai reagir bem. Tem paciente que vai sofrer menor agressão e vai reagir mal, né? Então, a suscetibilidade do hospedeiro, ela manda muito no quesito de produção, vamos dizer assim, desenvolvimento da doença periodontal. Então, essa de cara é a letra correta, a letra A, né? A letra B fala sobre hipertensão, bolsas maiores ou iguais a 4 milímetros e glicemia. No caso da hipertensão, a gente não colocaria como fator determinante, tá? Para os meus intervalos. Aí a letra C fala em colesterol, índice gengival e próteses fixas, mas não faz nenhum tipo de especificação, né, dessas próteses fixas, e o colesterol também não é um fator que vai me determinar os intervalos de retorno do paciente. Na letra D, fala sobre alergias
suscetibilidade individual e tabagismo. As alergias também não querem dizer que eu tenho que vai determinar, vai direcionar os meus retornos desse paciente, e muito menos o tabagismo, né? Que tabagismo? Não falou qual a quantidade desse tabagismo. Então, está errado. A letra E já começa com tabagismo, fala de profundidade de sondagem em dentes com mobilidades. Que quantidade de tabagismo que é essa? Que sondagem em que mobilidade dentária que é essa? Não foi nada especificado. Então, consagrado aí, os 3 itens é a letra A. Idade, sangramento, a sondagem e suscetibilidade individual na questão 8, letra A. Na questão 9, volta a falar sobre os instrumentos ultrassônicos e coloca-se 4 alternativas. Me parece que essa questão está repetida aí, Moema. Essa questão foi a questão igualzinha, eu estou vendo que questão 7, né? A questão 10. Eu não vi, viu, Henrique? É. Eu não vi nem para postar e nem aqui. Estou no automático. Beleza. Na questão 10 agora, pessoal, é quanto à inter-relação da periodontia com a endodontia, né? Algo que a gente deve fixar bem para a gente não falhar. Vamos lá. Assinale VOF e tem 4 alternativas. A primeira, o diagnóstico das lesões endodônticas que podem com frequência ter um componente periodontal pode ser confuso, e é confuso. Lembra que tem vários estudos lá, de vários autores, que mostram que, apesar de termos um norte, né, termos um protocolo a ser seguido, o diagnóstico dessas lesões que envolvem endopério, eles são confusos, tá? Eles confundem muito a nossa cabeça. Então, essa alternativa é verdadeira. A segunda alternativa fala aqui: micro-organismos, trauma, calor excessivo e raspagem de cálculo coronário são fatores que indicam as doenças apicais. Errado, né? No caso, as doenças periodontais e apicais, né? Tá errado, essa alternativa é falsa, tá? Na terceira alternativa, as alterações inflamatórias iniciais na polpa exercem muito efeito sobre o periodonto. Olha só a discrepância. As alterações inflamatórias iniciais na polpa. Se ela é inicial, você tem que tirar qual tipo de conclusão. Pode ser uma pulpite reversível, que nem de longe causa qualquer efeito sobre o periodonto. E aí fala que exerce muito efeito sobre o periodonto. Então, é falsa essa afirmativa. A quarta afirmativa é quando as alterações patológicas ocorrem na polpa de um dente, como resultado da doença periodontal avançada, a polpa normalmente não sofre alterações degenerativas, enquanto o canal principal, gente, é como se fosse a avenida principal de uma cidade, é aquela que flui tudo ali. Então, enquanto esse canal principal não sofrer nenhum tipo de alteração degenerativa, essa doença normalmente não vai causar alterações. Isso é afirmativa também nos estudos, né, que vocês viram lá. Então, é verdadeira essa afirmativa. Letra correta é a letra E, cujas alternativas é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. V, F, F, V, letra E na questão 10. Na questão 11, fala sobre os parâmetros clínicos da profundidade de sondagem e nível clínico de inserção. Isso é importantíssimos durante a avaliação e reavaliação periodontal. E aí fala que a respeito desses 2 parâmetros, o que está certo? Primeiro, letra A, nível clínico de inserção corresponde à distância da margem gengival à junção cemento-esmalte? Não. Nível clínico de inserção é da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco ou bolsa periodontal. Está errado.
O nível clínico de inserção corresponde à distância da margem gengival ao fundo da bolsa periodontal ou sulco? Também não. É justamente a mesma justificativa da anterior, né? Nível clínico é da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa. Letra C. A profundidade de sondagem corresponde à distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa? Também não. Isso aqui poderia estar correto se o meu nível clínico de inserção fosse igual à sondagem. Aí eu poderia dizer que sim. Mas a profundidade de sondagem, quando eu tenho, por exemplo, uma recessão gengival, ela vai ser da margem gengival ao fundo da bolsa. Né? Então, letra C, errada. Letra D, a profundidade de sondagem corresponde à distância da margem gengival até onde a sonda for impedida de penetrar em direção apical. Está errado. Se você vai da margem gengival e para numa cárie subgengival ou numa recessão subgengival, ela não é ainda a profundidade de sondagem. Né? E a letra E, que é a letra correta, diz que o nível clínico de inserção corresponde à distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa periodontal ou sulco. Tá? Então, essa é a letra correta, questão 11, letra E. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam. Se ninguém tem dúvida, eu estou esperando a nota máxima aí nessa VA. Tá tudo bem? Sim, professor. Beleza. Então, vamos passar para frente. Na questão 12, aqui é falando também sobre a terapia de suporte, né? Para que a gente possa assinalar a alternativa correta. Letra A, uma provável explicação para a recorrência da periodontite crônica é a não utilização de antibióticos concomitante ao tratamento. Erradíssimo. A gente vai tratar inicialmente com a terapia não cirúrgica, pura e simplesmente remoção do biofilme do cálculo, né? Então, não tem essa história de usar antibiótico concomitante ao tratamento, não. Existem casos que a gente usa? Existem casos. Mas não, pura e simplesmente, eu vou resolver o meu caso só com antibiótico. Letra B. As bactérias associadas à periodontite não podem ser transmitidas entre casais e outros membros da família. Isso já foi falado numa questão anterior. Errado. Podem ser transmitidas. A letra C. Estudos histológicos mostram que após os procedimentos periodontais, ou seja, após as raspagens, né, os tecidos vão cicatrizar e vão formar uma unidade dentogengival denominada epitélio juncional longo. Gente, qual é o epitélio que corresponde ao fundo da bolsa? No epitélio juncional, quando eu faço a raspagem, essa região vai ser cicatrizada e esse... Aberta o microfone da Maria Eduarda. Tá. Parei, sorvete. Não. Após, então, a minha raspagem, esse epitélio, esse fundo dessa bolsa vai cicatrizar, vai formar uma nova adesão ao dente, né? Que é denominado epitélio juncional longo. Tá? Então, essa é a letra correta. Letra C. Na letra D diz que a raspagem supragengival altera a microbiota das bolsas periodontais, ou seja, como se eu falasse que a raspagem supragengival altera a microbiota subgengival. Não, está errado. Letra E, pacientes fumantes necessitam de menor intervalo de tempo entre as sessões de manutenção, independente do diagnóstico periodontal. Errado. Os pacientes fumantes, que pacientes são esses? Grau A, B ou C? O A é aquele paciente que fuma até 10 cigarros. É o que não fuma. O grau B é o que fuma até 10 cigarros. E o grau C é o que fuma mais de 10 cigarros. Não falou nada disso aqui. E também, independente do diagnóstico periodontal. Eu posso pegar um paciente que fuma, de repente, até 30 cigarros, mas se ele foi abençoado e tem uma saúde periodontal em dia, ele não vai... Eu não vou fazer intervalos de manutenção menor por conta só do cigarro. Né? Eu tenho que ficar de olho, tenho que observar, eu tenho que orientar,
mas não por isso eu vou diminuir meu intervalo de manutenção. Letra C, na questão 12, a correta. Eu acho que agora é sua, Moema. Sim, agora está comigo aqui, Henrique. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, um casinho clínico, né? Paciente LAO, 42 anos, diabético tipo 2, em tratamento na clínica odontológica de ensino. Após raspagem subgengival no terceiro sextante, 3 dias antes, voltou à clínica de urgência relatando edema e dor e disse que não sentia nada nessa região anteriormente ao procedimento. Clinicamente, o acadêmico observou tumefação na gengiva e mucosa, profundidade de sondagem clínica de 6 milímetros e resposta positiva aos testes de sensibilidade. Exame radiográfico mostrou perda óssea vertical entre os dentes 45 e 46. Provável diagnóstico e causa provável para este caso é. Então, aqui, gente, é um clássico nosso, vocês vão ver isso aqui demais, nossos casinhos clínicos, de acordo com o que a gente recebe do paciente. É dessa forma que o paciente vai se apresentar e você vai estar fazendo um relato, se você tivesse que fazer, sobre a condição desse paciente. Então, qual seria esse provável diagnóstico clínico? Então, a gente vai sempre começar pensando na idade do paciente, na condição sistêmica desse paciente, se ele tem uma condição sistêmica que interfere ou não em doença periodontal. Então, aqui a gente viu que é um paciente diabético. Diabetes, a gente sabe que é uma doença que está totalmente envolvida, né, com a condição da doença periodontal, com o agravamento da doença periodontal, com a severidade. E esse paciente, então, entrou em tratamento. Depois que ele realizou a raspagem subgengival no terceiro sextante, então ele já tinha bolsas periodontais, então ele começou a fazer o tratamento. 3 dias antes, voltou, então, à clínica de urgência, relatando edema e dor, e disse que não sentia nada nessa região anteriormente ao procedimento. Gente, comum demais, falei isso para vocês na aula. A gente fazer um procedimento de raspagem e acontecer de não deixar naquela lisura necessária, não eliminar toda o cálculo, né, todo aquele biofilme subgengival necessário, ficar alguma coisa, e essa condição favorecer ao aparecimento de um abscesso. Então, é algo que é comum acontecer. Não deveria, mas é algo que pode acontecer. Principalmente em um paciente diabético, que é um paciente que não tem uma boa resposta frente ao nosso tratamento. Então, o que observou-se, então? Tumefação na gengiva, mucosa, profundidade de 6 milímetros e resposta positiva. Então, o dente tem vitalidade. Então, a gente descartaria a questão de ser algo periapical, vindo da região, pensando em endodontia, né? Perda óssea vertical entre os dentes 45 e 46. Então, periodontite não vai ser, gente, porque eu tenho um abscesso, eu tenho edema e tenho dor. Então, não é periodontite, já vamos descartar. Abscesso periodontal, ok. Condiz tudo, né? Mas qual foi a provável causa? A inabilidade do operador que causou lesão ao tecido periodontal de suporte? Não, de forma alguma. Mesmo que houvesse uma inabilidade, né, que houvesse rompimento desse tecido, uma dilaceração tecidual, não ia ter a questão do edema, tá? Edema e dor. O paciente podia ter uma sensação dolorosa, mas não ia ter a questão desse edema. Então, a causa provável está errada. Periodontite necrosante, a gente não viu nenhuma condição que condiz com periodontite necrosante. Abscesso gengival também a gente vai descartar, porque nós vimos que tem profundidade de sondagem, 6 milímetros, então já está descartado. Então, voltamos então ao abscesso periodontal. Então, as características que nós sabemos de um abscesso periodontal, que seria a questão da tumefação da gengiva e da mucosa, essa sondagem aprofundada e essa resposta positiva aos testes de sensibilidade. E a questão da perda óssea radiográfica vertical entre os dentes. Causa provável: fragmentos de cálculo não foram removidos durante a raspagem e permaneceram na bolsa periodontal. Então, essa é a afirmativa correta, a gente discutiu isso muito, né, na nossa aula acerca de lesões periodontais agudas.
Ok, pessoal? Ok. As doenças periodontais necrosantes compõem um grupo de enfermidades que atingem os tecidos periodontais, originadas de uma forma mais rápida e agressiva de reação à placa bacteriana, as quais apresentam etiologia multifatorial e complexa. Acerca das doenças periodontais necrosantes, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos avaliar uma a uma. Item 1. O tratamento consiste no alívio dos sintomas agudos e eliminação de todas as demais doenças periodontais por toda a cavidade bucal. Então, esse é o tratamento. Se a gente falar em linhas gerais, é isso que a gente tem que fazer. Aliviar toda a sintomatologia, pensar, então, em eliminar a parte aguda da doença e, posteriormente, nós temos que eliminar todas as demais doenças periodontais. Aí sim, esse paciente vai ter alta. Então, está ok, correto. Item 2. O tratamento não estará completo se as alterações patológicas periodontais ou os fatores capazes de provocá-las ainda estiverem presentes. Então, a gente só findará esse tratamento, só dará ele como terminado, finalizado, quando todas as alterações patológicas periodontais estiverem resolvidas também. Então, está correto. Item 3. Resultam essencialmente da presença de uma microbiota potencialmente patogênica. Está incorreto. O que está incorreto, gente, nessa alternativa? Matheus Honório, você que apareceu aí para mim. Responde aí para mim, Matheus. Não é Matheus, não, professora. Sou eu, não sei porque tá Matheus aqui. Oi, quem é? É o Franco. Uai, Franco. Então você está usando o do Matheus, como é que é isso? Não, pois é, eu não tô entendendo também. Eu ainda entrei pelo AVA, pelo meu AVA. Uai, muito estranho. Essa, Franco. O que é, então? Fala para gente, Franco. Resultam essencialmente da presença de uma microbiota potencialmente patogênica. O que está incorreto nessa questão, Fran? Não sei não, Moema. Acabei de entrar. Quem responde aí para gente? Qual que foi a pergunta, professora? Gabriel. Oi. Essa afirmativa, a gente está falando das doenças periodontais necrosantes, resultam essencialmente da presença de uma microbiota potencialmente patogênica. E a pergunta é qual? Essa é a pergunta, por que ela está incorreta? Professora, eu vou fazer uma avaliação breve aqui, tá bom? Quem estava acompanhando, que quer falar? Acorda, povo. Vou pegar aqui a lista e vou começar a chamar todo mundo. Maria Letícia. Gente, apruma aí todo mundo. Acorda. Vamos lá. A palavra essencialmente. Oi, Ana Luísa. Repete, por favor, a gente não ouviu. Eu acho que é a palavra essencialmente. Ela nem sempre vai precisar. Então, gente, a gente falou para vocês em aula que as doenças periodontais necrosantes, elas são um conjunto de fatores que fazem com que elas aconteçam. E aqui está a palavra essencialmente da presença de uma microbiota potencialmente patogênica. Se eu tiver uma microbiota potencialmente patogênica, eu não tiver um hospedeiro susceptível, eu não tiver alguns fatores predisponentes que vão favorecer ao acometimento dessa microbiota, eu não vou ter a doença. É isso mesmo, Ana Luísa. Então, a gente vai pensar nessa palavra essencialmente. Item 4. Vou começar a chamar aqui, hein, pessoal? Vocês acordam aí. A litose é o principal fator que leva o paciente a procurar o cirurgião dentista. Está incorreto. Por que está incorreto?
Olha, Seria professora, dor? eu acho que o que é a dor, eu ia falar isso. É a dor, isso mesmo, Gabriel. Então, a dor é o principal fator que normalmente leva o paciente a procurar o cirurgião dentista. Professora, a senhora tá me escutando certinho? Estou super bem. Item 5. Deve-se, na primeira consulta, dar prioridade à resolução das condições agudas e, posteriormente, provavelmente na segunda sessão, dar sequência ao inventário de saúde. O que está incorreto nessa alternativa? Porque o primeiro tem que ser o inventário de saúde. Sim, mesmo esse paciente, aliás, principalmente, gente, o paciente chegou para você com dor, como é que você vai sentar ele na cadeira? Você vai fazer primeiro o procedimento para depois você pensar no inventário de saúde? Se esse paciente tiver um comprometimento sistêmico, você tomar uma conduta que pode levar a uma piora da situação, até mesmo um agravamento de uma saúde sistêmica. Então, primeiro, sempre inventário de saúde. Que a gente faça ele mais resumido, que a gente faça ele direcionando bem para o que a gente está precisando saber naquele momento, depois retome, ok. Mas o primeiro que a gente faz sempre é o inventário de saúde. Então, isso está incorreto. Item 6. Por ser uma patologia que envolve dor, deve-se sempre fazer anestesia antes de qualquer tipo de intervenção. E esta deve ser o mais próximo possível da lesão. O que está incorreto? Da Eu causa, não porque sei. a gente tem que conhecer, né, professora? Saber qual que é a causa da dor primeiro, antes de intervir com qualquer procedimento. Analisar primeiro. Temos que analisar. Então, não é sempre que a gente vai fazer a anestesia. E essa anestesia vai ser o mais próximo possível da lesão? Não. Vai ser que forma? Professora, quando a lesão, por exemplo, como envolve dor, eu acho que a anestesia não pega, né? Em cima da lesão em si, acho que tem que ser uma área maior. Não sei se tá certo. Uma área mais distante. Tá, Bianca, você foi pegando rumo, mas aí alguma coisa que você falou não está ok. Quem quer complementar o que a Bianca Sim, falou? professora. Na minha opinião, eu acho que deve ser mais longe, por ser de uma periodontia, para não cair bactérias na corrente sanguínea. Ou Isso, então o Hector complementou o que a Bianca falou. Muito bem, meninas. Então, esse que é o raciocínio. O que é que nós vamos sempre lembrar? Todas as vezes que a gente tiver uma região que está infectada, nós nunca faremos, então, a anestesia naquele local. Aquele local ali é proibido. Nós temos que fazer, caso seja necessário uma anestesia, à distância, uma anestesia regional, tá? Uma anestesia de bloqueio. Por quê? Nós podemos, então, levar essas bactérias que estão nessa região para a corrente sanguínea e a gente causar algum tipo de complicação, tá? Até uma bacteremia. Então, a gente nunca faz anestesia em uma região infectada. Então, as afirmativas que estão corretas, 1 e 2. Questão 15. Outro casinho clínico. Paciente SCP, sexo masculino, 34 anos, compareceu a COI com febre, mau hálito, linfadenopatia. Então, temos já 3 condições. Ao exame clínico intrabucal, observou-se necrose e ulceração da porção coronal da papila interdental e da margem gengival dos dentes antero-inferiores, com uma gengiva marginal de coloração vermelho brilhante e dolorosa que sangrava facilmente. Ao exame radiográfico, foram observadas profundas crateras ósseas interproximais. Em relação ao diagnóstico e à natureza do agente etiológico deste caso clínico, assinale a afirmativa, correta. Então, gente, a afirmativa correta, periodontite necrosante, agente etiológico de natureza bacteriana. Quem é que me explica por que é periodontite necrosante? O que é que nos fez ver que não seria gengivite necrosante e nem gengiva estomatite herpética? Porque tinha crateras ósseas. Isso. Então,
eu tenho uma periodontite porque no exame radiográfico mostrou aqui, relatou profundas crateras ósseas interproximais. Se eu tivesse somente a gengivite, estaria somente nos tecidos de proteção, não teria já ido para os tecidos de sustentação. Não é isso? E a gengiva estomatite herpética, gente, nós vamos descartar porque aqui já falou aqui cerca de ulceração, necrose e ulceração da porção coronal da papila interdental, falou da questão desse eritema, né, gengival, essa gengiva vermelha brilhante, dolorosa, e a questão das crateras. Então, aí a gente já descarta a gengiva estomatite herpética. Ok, pessoal? E agente etiológico da periodontite, a gente sabe que é natureza bacteriana e não é viral. Então, aí, fechou. Questão 16. O abscesso periodontal é um acúmulo de pus intimamente localizado na parede gengival da bolsa periodontal. Com relação a esse tema, julga as afirmativas em V para verdadeiro ou F para falso. Em alguns pacientes, a ocorrência do abscesso periodontal pode estar associada à elevação da temperatura corporal, mal-estar e linfadenopatia regional. Sim, então nós sabemos que quando a gente começa a ter um comprometimento sistêmico, nós podemos ter esses sintomas associados, certo? Então está correto. O diagnóstico do abscesso periodontal é determinado pela queixa principal do paciente. Está incorreto. O que está incorreto, gente, nessa? Porque nem Queixa todo abscesso a principal. pessoa sente dor. Isso, nem todo abscesso o paciente sente dor. Então, a gente sempre vai pensar, olhar, gente, os sinais, o que é mais que esse paciente tem. Nós vamos pensar que o abscesso periodontal tem que ter um edema localizado ou não. Então, a gente vai para esses outros sinais e sintomas, tá? Não somente pensando em dor, na queixa principal do paciente, né? Porque a queixa principal do paciente somente não vai nos dar esse diagnóstico. O exame radiográfico revela tecido ósseo interdental normal e sem perda óssea. Incorreto. Por que está incorreto? Porque vai haver perda óssea. Isso, porque nós temos um abscesso periodontal, nós temos perda óssea. Outro item, o sinal mais evidente do abscesso periodontal é a presença de uma elevação ovoide ao longo da parte lateral da raiz. Então, é ali bem, a gente consegue visualizar bem o dente que está comprometido, porque a gente consegue visualizar essa área com essa elevação, com esse edema, né? Outro item, os sinais clínicos geralmente incluem dor, fragilidade da gengiva, tumefação e sensibilidade à percussão no dente afetado. Então, está correto. Então, alternativa com a sequência correta, V, F, F, V e V. Questão 17. Outro casinho clínico. Paciente LVA, sexo feminino, 35 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 2. Queixa-se de dor localizada no elemento 36. A paciente também relata que foi submetida a uma sessão de raspagem em todos os dentes com ultrassom há 3 dias e logo após o procedimento começou a sentir o dente crescido. Ao exame clínico, observa-se uma tumefação na gengiva e em parte da mucosa na face vestibular. Mobilidade dentária, profundidade de sondagem clínica de 8 milímetros no sítio mesovestibular e resposta positiva aos testes de sensibilidade. Radiograficamente, nota-se presença de lesão de furca e perda da crista óssea interproximal. Nessa situação, o diagnóstico provável é abscesso. Então, aqui é o que nós já vimos agora nessas primeiras questões, né? A gente falou um tanto acerca do abscesso periodontal. Então, é uma forma de vocês estarem observando a forma que esse paciente chega para a gente. Normalmente, ele vai contar para você que ele está com o dente crescido. Por que ele está com o dente crescido? Essa área está inflamada, o ligamento periodontal está espessado, aumentou o volume, né, desse ligamento periodontal. Então, aquele espaço ali do ligamento periodontal está aumentado, por isso que ele fala que é como se esse dente tivesse crescido. E essa mobilidade vem justamente desse aumento, desse espessamento do ligamento periodontal, tá? E a sondagem também está aqui nos mostrando, por tratar-se de ter perda óssea, né, então do abscesso. Então, tudo aqui leva à questão da condição do abscesso periodontal. Todos entendendo aqui, pessoal?
Sim. Sim. Sim, professor. Então tá. Questão 18. Uma criança de 4 anos de idade apresentou um quadro clínico caracterizado pela presença de lesões bucais vesiculares, que se rompem, deixando lesões ulceradas na gengiva, na língua, na mucosa labial e na jugal. A mãe relatou que a criança tinha febre, irritabilidade e inapetência. Nesse caso, o diagnóstico e a natureza do agente etiológico são, respectivamente. Então, vamos lá. Criança de 4 anos de idade. Lesões bucais. Então, ela tinha aquelas vesículazinhas na boca, que se romperam e deixaram lesões ulceradas, parecendo lesões de afta, gente, que fica. Mas está ulceradinho. Na língua, na mucosa labial e na jugal. Então, em várias partes da cavidade bucal. A mãe relatou, então, que essa criança também apresentou febre, irritabilidade e não conseguia comer. Falta de apetite. Quadro característico o quê, gente? De uma virose, de algo de natureza viral, principalmente porque a gente observa que essa criança tem febre. E aí, quando a gente vê essas lesõezinhas desse formato, são características da gengivite estomatite herpética primária, onde a gente tem aquela infecção viral pelo vírus do herpes simples, né, o HSV1. Então, gengivite estomatite herpética, agente etiológico de natureza viral. Nós temos que saber, gente, qual é a natureza que compõe a etiologia dessas lesões, porque nós temos que pensar na forma de tratamento. E o bacteriano vai ser um, o viral é outro. Então, sempre a gente tem que estar associando e lembrando disso todas as vezes que a gente estiver com um paciente sentado na cadeira. A gente pensar qual que é o agente etiológico daquela situação que ele apresenta para a gente tomar a melhor conduta clínica. Então, é isso. Questão 19. Paciente jovem apresentou infecção envolvendo os tecidos moles na região do dente 38, que se encontra parcialmente rompido e com um capuz gengival recobrindo o mesmo. Gente, só isso aí já leva a gente para um tipo de condição muito comum de ser apresentada, né? A queixa de dor contínua e gosto desagradável. Imagem radiográfica demonstrou que a face distal do dente se encontra muito próxima ao ramo ascendente da mandíbula. O provável diagnóstico e o tratamento local para o caso clínico descrito. Então, gente, com todas essas características, nós observamos o quê? Não é um abscesso periodontal. O abscesso periodontal a gente viu totalmente diferente, uma lesão ovoide ali acompanhando o longo eixo do dente, né? Muito característico. Então, a gente viu aqui o quê? Dente 38, um dente parcialmente rompido com a presença de um capuz gengival, um capuz pericoronário. Então, aqui tudo nos indica o quê? Um abscesso pericoronário. Esse aqui eu acho que é um dos mais simples da gente estar fazendo diagnóstico. Aí, pergunta do provável diagnóstico e de tratamento local para esse caso. O que é que nós estamos fazendo de tratamento? Sempre a limpeza e a irrigação abaixo do capuz gengival. Então, nós vamos limpar tudo aquilo ali, remover todo aquele biofilme, todo o resto alimentar, tudo que está ali dentro abaixo daquele capuz gengival. É a nossa primeira conduta frente a esse tratamento. Vamos estar associando analgésicos, caso o paciente tenha dor. Vamos instruí-lo a fazer irrigação caseira com... O que é mesmo que a gente vai estar falando para ele fazer irrigação, gente? Em casa? Bochecho? Pode. Clorexidina? Clorexidina. E mais? Peróxido de hidrogênio? Não, aí não seria o peróxido. Aí a gente pode falar até para ele fazer com água morna e sal mesmo, várias vezes ao dia e 2 vezes ao dia com a clorexidina. Nesse caso, não tem necessidade de fazer com o peróxido. Tá? O peróxido é para quê mesmo, professora? O peróxido nós vamos estar associando, normalmente, quando a gente tem a situação das doenças periodontais necrosantes, porque ele libera oxigênio e ali nós temos a presença de bactérias gram-negativas naquela região necrosada. Então, a gente vai fazer com que tenha esse ambiente, vai ficando desfavorável com essa liberação do hidrogênio. Então, por isso Entendi. que
A liberação de oxigênio. Por isso que a gente vai tendo esse ambiente desfavorável e faz com que esse ambiente fique cicatrize mais rapidamente. Aqui basta ser um antisséptico. Então, uma água morna com sal já está ok, tá? E aqui falou, então, nessa resposta, o item que está correto, exodontia após a regressão da inflamação. Por que exodontia e não cirurgia de cunha distal? O que nesse caso clínico falou Porque para a não tem gente? espaço. Tá Porque falando não- que a face distal do dente se encontra muito próxima do ramo da mandíbula. Isso mesmo, Rafael, muito bem. Então já está falando aqui, ó, um dente parcialmente rompido, certo? E que se encontra muito próximo ao ramo ascendente da mandíbula. Então é um dente que não tem espaço para eu fazer uma cunha distal e para que esse dente tenha ele rompa na cavidade bucal e esteja tudo ok. Então, se a gente não tem espaço, está muito próximo ao ramo ascendente ali, nós temos que fazer a exodontia após a regressão da inflamação. Então é isso. Questão 20, sobre as doenças periodontais agudas, analisas afirmativas. O desenvolvimento da gengivite necrosante pode estar relacionado à tríade estresse, fumo, micro-organismos, bem como a presença do vírus HIV. Sim, tá ok, está correta. 2. A realização de cirurgia, ulectomia ou exodontia em pericoronarites deve ser apenas após a remissão da fase aguda. Nós nunca vamos intervir, gente, cirurgicamente em um paciente na fase aguda. Nós vamos primeiro levar esse paciente a um quadro, então, de regressão dessa fase, para só, então, a gente estar intervindo cirurgicamente, que seja para fazer a ulectomia, a remoção desse capuz pericoronário, que seja para fazer a exodontia. Normalmente, isso é de 5 a 7 dias após que a gente pode estar pensando nesse procedimento. Então, está correta. Antibiótico terapia pode ser indicada no tratamento das doenças periodontais agudas, quando houver sinais de disseminação sistêmica, por exemplo, linfadenopatia e febre. Então, está correto. Então, todas as vezes que a gente tiver linfadenopatia, os nódulos infartados e febre, nós já podemos diretamente estar entrando com a antibiótico terapia. Correta. A periodontite necrosante é caracterizada pela não formação de bolsas periodontais profundas, devido à perda rápida do periodonto de inserção. Então, é uma doença muito agressiva, ela vem muito rapidamente, não dá tempo de formar bolsa periodontal. Então, a gente vai vendo aquele desnudamento da raiz, conforme vai progredindo a doença. Né? Mostrei várias imagens para vocês. Então, está correta. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4, todas, né? Pessoal, dúvidas? Não. Tudo certo? Ficou bem explicadinho? Ficou. Não, que ótimo, então. Então, agora, pessoal, vocês querem 5 minutinhos para tomar uma água, ir ao banheiro? Como é que vocês estão aí? Agora o bicho pega, pessoal. Vamos dar uma paradinha de 5 minutos, beber água. Gente, todo mundo alonga, levanta, sai debaixo dessas cobertas, por Deus, levanta, acorda. A aula de hoje, assim, ó, fantástica e é para a vida. Vocês vão ter essa vida. Então tem que acordar. Se não acordar, não vai rolar essa aula, não. E é a primeira parte da aula de plano, tratamento e planejamento. Então vamos lá, todo mundo acorda, dá uma espreguiçada, toma água. Daqui uns minutinhos, o professor Henrique começa. Vamos combinar, pessoal. 10 minutos, Moema? Pode ser, fica com vocês. Ok. Pessoal, daqui a 10 minutos a gente volta no mesmo link, tá? Para a gente fazer a aula do plano de tratamento, que é muito interessante, nós vamos dividir em duas partes. Moema, aí você pode fechar que vai gravar automático, né? Vai, de todo jeito já vou passar para você, para não ter problema. Pessoal, estou saindo aqui, estou subindo para a faculdade, estou indo lá cuidar do nosso curso, tá? Qualquer coisa, Henrique, estou no WhatsApp, tá? Pessoal,
Pessoal, então, 9h40 nós estamos de volta, tá ok? 9h40. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, professora. Obrigado, viu? Tchau, Tchau. pessoal.